Em uma cruel reviravolta do destino, o mais temido e impiedoso governante de um mundo distópico se encontra reencarnado não como um conquistador, mas como um bebê indefeso em um reino medieval sob o céu de gelo. Ao abrir os olhos de recém-nascido, ele é recebido com os olhares quentes de um homem e uma mulher, cujos rostos estão iluminados de alegria. Eles olham para ele com afeto ilimitado, maravilhados com a semelhança dele com ambos. Suas vozes estão cheias de amor enquanto celebram o nascimento de seu filho querido. O pai, Reynolds, decide dar a ele o nome de Arthur e imediatamente tenta fazer com que o bebê o chame de papai. A mãe, Alice, ri e diz que ele ainda é muito jovem para isso. Enquanto os dois brincam com seu novo filho, Arthur está apenas deitado, confuso. Ele não tem ideia de quem são essas pessoas ou por que estão agindo como se fossem seus pais. Se eles estão dizendo a verdade, isso significa que ele morreu em sua vida anterior e de alguma forma foi reencarnado com memórias intactas. Olhando para o céu noturno estrelado, Arthur mal pode acreditar que, após suas inúmeras vitórias e domínio mundial implacável, o Ser Supremo o reduziu a um bebê frágil. É humilhante, e a pior parte é que ele tem que arrotar como um bebê agora, e a vergonha alheia é irreal. Não é que ele odeie essa nova vida, seus pais são carinhosos e parecem genuinamente felizes em tê-lo, mas isso não muda o quão desconfortável ele se sente. As fraldas são irritantes, e há sempre o medo persistente de que alguém possa tentar machucá-lo enquanto ele está indefeso. Então, a única coisa que ele pode fazer para permanecer em guarda é cerrar seus punhos. O pequeno punho cerrado. Reynolds vê isso e sorri, achando adorável. Ele desliza seu dedo para dentro da pequena mão de Arthur e chama Alice para mostrar como seu filho o ama. Enquanto isso, Arthur ainda está lutando para se mover e, no meio de todo esse esforço, ele acidentalmente faz cocô nas fraldas. Agora, sua mãe tem que lidar com isso, e a vergonha é tão grande que ele quase chora. Ele só quer que esse sonho absurdo acabe, mas não é um sonho, é real, e essa é a nova vida com a qual ele está preso. As coisas tomam um rumo estranho quando Arthur nota algo incomum. Reynolds de repente usa magia para aumentar sua força, e seu corpo é inundado de poder. Em seguida, Alice intervém, usando magia de cura nele como se fosse algo natural. Arthur nunca viu nada parecido, a magia não existia em seu mundo, então assistir a isso acontecer bem na sua frente é fascinante. Ele quer entender isso, mas por agora sabe que precisa crescer primeiro. Mais tarde, Reynolds vai para a floresta e derruba uma besta usando sua magia de fortalecimento. Não muito tempo depois, alguns de seus amigos aparecem para se divertir. De volta ao nosso herói bebê, como não há muito mais para ele fazer, ele começa a analisar tudo ao seu redor. Ele presta atenção a cada pequeno detalhe e absorve o máximo de informações possível, porque se há uma verdade que vale para todos os mundos, é que o conhecimento é poder. Reynolds eventualmente retorna para casa após sua caçada, e Arthur se pergunta se essa sociedade permite que todos carreguem armas. Se for esse o caso, então deve significar que o mundo exterior é perigoso o suficiente para tornar isso necessário. Isso só confirma para ele que precisa ficar mais forte rapidamente, porque se adaptar é sua única opção. Há tanto que ele quer perguntar, mas seu corpo ainda não está pronto para isso. Ainda assim, no meio de toda a sua frustração, há uma parte dele que se sente feliz. Seus novos pais lhe dão momentos que parecem puros, algo que sua vida anterior nunca permitiu. No mundo anterior de Arthur, ele nunca teve o luxo de dormir em paz, tentativas de assassinato vinham com o trabalho, e cada noite era outro risco. Mas agora, pela primeira vez, ele sente algo próximo à paz, e pouco a pouco se acostuma com isso. Depois de dias, semanas e talvez até meses se passarem, Arthur aprende a engatinhar, e a primeira coisa que faz é ir direto para um espelho, só para verificar como ele parece bonito. Uma vez que se acostuma a se mover e tem controle total sobre seu corpo, ele começa a sair da cama sempre que seus pais não estão olhando, e seu destino é sempre a biblioteca. Ele pega livros um a um, ansioso para aprender mais sobre esse mundo. É assim que ele descobre que o continente em que nasceu se chama Dica. Dica é composto por 3 reinos: o reino de Darvi, onde os anões vivem, e o reino de Elenoir, escondido profundamente em uma floresta e governado por elfos, e finalmente o reino de Sapen, onde os humanos residem, incluindo Arthur. Embora a nação de Arthur seja uma monarquia, seu trono é herdado, ao contrário de seu mundo anterior, onde o poder podia ser tomado matando o rei reinante. Uma vez que ele tem as noções básicas, Arthur muda seu foco. Ele quer entender a magia, então, de uma maneira surpreendentemente fofa, ele alcança e puxa um livro sobre o assunto da prateleira. Quanto mais ele lê,
mais começa a comparar esse mundo com o antigo. Sua vida passada era mais avançada, mais industrial, essa é mais simples, mas a magia é algo que o fascina. Presença da magia, ou como esse mundo a chama, mana, muda tudo. De acordo com o livro, a mana não é algo que qualquer um pode usar, é passada de geração em geração e só aparece em cerca de uma em cada 100 pessoas. Existem apenas duas formas principais, a augmentação, que melhora o corpo com mana, e a conjuração, que permite projetar e manipular energia de maneiras infinitas. Enquanto lê, Arthur lembra da magia de cura que sua mãe usou anteriormente e entende, ela é claramente uma conjuradora. De acordo com o livro, todos com mana têm um núcleo de mana, e a maioria dos feiticeiros só aprende a acessá-lo por volta da puberdade. Uma vez que dominam isso, podem se tornar magos plenamente qualificados. Arthur acha que soa muito com o conceito de Kai, algo que ele conhecia bem em sua vida passada. No entanto, ele permanece cético sobre se esse conhecimento arcano servirá como uma arma eficaz para ele. Ainda assim, ele decide tentar, então se concentra e canaliza quaisquer resquícios de seu Kai que ele acha que ainda tem. E justo quando começa a sentir algo mudar, Alice surge do nada, pega-o como precioso bebê que ela acredita que ele é e o examina atentamente. No início, Arthur entra em pânico, pensando que ela descobriu o que ele estava tentando fazer, mas não, é pior, porque ela anuncia que ele fez cocô novamente, e o cheiro confirma isso. Enquanto Alice o leva para ser limpo, Arthur fica deitado em agonia silenciosa. Ele está cansado de estar preso nesse corpo fraco, e a humilhação é interminável. Ele jura para si mesmo novamente que precisa ganhar poder e rápido. Mais tarde, Alice passa algum tempo quieto escrevendo em seu diário os marcos de desenvolvimento de Arthur. Ela está genuinamente orgulhosa de como ele está se desenvolvendo rapidamente, mas uma coisa ainda a incomoda, ele não sorriu, nenhuma vez. Uma vez, e esse pensamento a atinge mais do que ela esperava. Ela olha pela janela, seus olhos pousando em Reynolds lá fora, balançando uma espada de madeira com Arthur em suas pequenas mãos. Reynolds chama por ela, sorrindo enquanto se gaba do progresso de Arthur, mas em vez de ficar impressionada, Alice está furiosa. Ela irrompe lá fora e o repreende em voz alta, dizendo que é cedo demais para seu filho estar lidando com armas. Reynolds tenta explicar, mas é inútil, Alice não quer que seu bebê brinque de soldado ainda. Em contraste, Arthur absorve cada detalhe da cena, usando as interações de seus pais como uma estrutura para compreender as complexidades do casamento. Embora ele comece a se perguntar se talvez, nesse estranho novo mundo, as mulheres possam ser as que realmente estão no comando. Mais tarde naquele dia, Alice leva Arthur ao mercado, e tudo lá explode sua mente pequena. Cada esquina, cada som, cada item parece uma nova peça de informação, especialmente porque metade dessas coisas nem existia em seu mundo anterior. Ele até consegue testemunhar a magia sendo usada de perto, e isso sozinho torna toda a viagem valer a pena. Então, no caminho de volta para casa, enquanto o sono gradualmente o domina, Arthur reflete sobre o quanto sua família o apoiou. Eles finalmente chegam em casa, e Alice leva Arthur direto para o seu quarto. No caminho, ela fala suavemente sobre como está orgulhosa dele sempre que ele sai da cama para ler ou sobre como ele fica curioso cada vez que vão ao mercado. Ela está convencida de que ele herdou essas características de Reynolds. Então, ela ri para si mesma, dizendo que ele pode crescer e fugir para explorar o mundo, mas no fundo ela espera que ele tenha uma vida mais quieta e segura. Naquela noite, Arthur senta-se por perto e observa Reynolds praticar magia no quintal. No início, ele está animado, pensando que finalmente tem alguém para aprender de primeira mão. Ele observa enquanto Reynolds levanta algumas pedras pequenas com sua magia, e isso faz Arthur mudar de ideia. Mas antes que o desapontamento se instale muito profundamente, Alice aparece atrás dele e garante que Reynolds está apenas se aquecendo. Ela diz para ele continuar observando, e com certeza Reynolds aumenta sua mana e começa a realizar alguns movimentos sérios. Assistindo a tudo isso, Arthur rapidamente descobre que seu pai é um augmentador, alguém que usa mana para melhorar sua força física e habilidades. Isso o deixa animado, e ele começa a imaginar todos os truques legais que poderia realizar uma vez que tenha sua própria mana. Mas justo quando está se envolvendo na fantasia, Alice o pega no colo e diz que é hora de dormir. No caminho para o quarto, ele vê um livro na prateleira e imediatamente começa a apontar para ele, choramingando para que ela o deixe ler. Ela tenta resistir, mas após alguns segundos observando o rosto adorável dele se iluminar, ela cede e o deixa ler por um pouco.
Enquanto ele folheia as páginas, ele se lembra de tudo o que aprendeu até agora, cada pequeno passo que pode ajudá-lo a formar sua própria mana. Ele fecha os olhos e começa a canalizar mana de todas as partes do seu corpo em direção a um único ponto. Ele trabalha diligentemente, e justo quando seus pais acham que ele já adormeceu, uma explosão forte sacode a casa. Sem hesitar, Reynolds se joga sobre Alice e absorve a explosão em suas costas, queimado e atordoado. Ele rapidamente verifica se ela está bem, e quando ela acena com a cabeça, ambos se lembram de Arthur. Eles correm para dentro e o que veem quase para seus corações. Porque Arthur está flutuando no ar, e ele está descendo calmamente, como se fosse nada. Naquele momento que para o coração. O telhado acima começa a desmoronar, e sendo apenas uma criança, Arthur é incapaz de se esquivar a tempo. No entanto, seus pais saltam para a ação, protegendo-o do que poderia ter sido um colapso fatal. Dominados pelo alívio e emoção, os três irrompem em lágrimas, e pela primeira vez, Arthur sente o amor e a proteção calorosos e inabaláveis de seus pais, um contraste marcante com a solidão fria de sua vida passada. E essa realização o move às lágrimas pela primeira vez. Parte 2. 2 anos se passam desde então e Arthur agora é um menino jovem que está começando a aprender habilidades de combate. Com seu pai, Reynolds. Ele e seu pai estão frente a frente no jardim, onde seu pai tenta entregar-lhe suas luvas favoritas, mas Arthur as recusa, sabendo que não tem força suficiente para manejá-las nessa idade. Em vez disso, pega uma espada de madeira e seu pai faz o mesmo. Arthur imediatamente se lança à ação, tentando desferir 3 ataques consecutivos em seu pai, mas seu pai é muito mais forte e facilmente bloqueia cada um de seus ataques. Arthur percebe que seu pai está usando magia para reforçar os paus, então decide fazer o mesmo e canaliza sua mana para sua espada de madeira. Logo depois, ele ataca seu pai novamente, que fica surpreso quando o ataque de Arthur consegue quebrar seu pau ao meio. Arthur sorri e afirma que sua madeira é melhor que a de seu pai, mas seu pai argumenta que resistência é mais importante. Independentemente disso, seu pai percebe que Arthur é um prodígio, então toma a difícil decisão de falar com sua esposa sobre enviar Arthur para fora da cidade para um instrutor de verdade. Sua mãe, Alice, é totalmente contra, pois não quer que seu doce filho seja tirado dela, já que ele tem apenas 4 anos. Reynolds argumenta que, aos 4 anos, a madeira de Arthur é muito mais poderosa que a dele, que significa que ele deve ser treinado por um guerreiro experiente. Mas antes que possam tomar uma decisão, Arthur interfere, afirmando que todos devem ir juntos. Embora pareça uma ideia meio boba, ambos os pais concordam imediatamente, provavelmente porque a crise habitacional ainda não afetou muito o mundo deles. 2 dias depois, Alice e os antigos membros da equipe de Reynolds chegaram para viajar com eles, e Arthur se apresenta a todos eles. A antiga equipe de seus pais era composta por Adam, o líder, Angela, a mulher grande e robusta, Dur, o homem de aparência mediana, Ellen, a arqueira, e Jasmine, a garota pichi, maníaca que parece suspeitar de Arthur por algum motivo. Logo, eles decidem começar a se mover, e Arthur descobre que esse mundo ainda usa um modo de transporte bastante primitivo em comparação com o seu mundo, onde eles tinham aerotransportes para ir a qualquer lugar. Um pouco mais tarde, eles decidem sentar-se por um momento para comer, mas isso não sai tão bem quando um bando de monstros lobos aparece do bosque por causa do cheiro de comida. Jasmine imediatamente pula para a ação, pegando 2 punhais e saltando para a luta, cortando qualquer lobo que apareça na frente dela, enquanto Reynolds, Ada e Ellen matam alguns lobos com suas próprias armas. Enquanto isso, Dur e Angela usam sua magia para destruir completamente as feras restantes. Naquela noite, eles se alimentam da carne dos monstros e, depois de um tempo, Alice nota que Reynolds ainda está sangrando do braço e decide curá-lo. O resto dos membros da equipe imediatamente se levanta de suas posições e cria um círculo protetor ao redor deles que confunde Arthur, mas logo ele descobre que Alice é uma maga muito especial que tem magia de cura, que é extremamente rara por causa de sua raridade. Alice está sempre sob ameaça de ser capturada, e essa foi uma das razões pelas quais eles se mudaram para o campo para ficar abaixo do radar. Felizmente, a magia de cura funciona sem problemas, mas depois disso, Adam decide que precisa de algum exercício e pede a Arthur para treinar com ele. Arthur concorda em treinar com ele.
Treinamento. Enquanto Adam envolve a ponta afiada de sua lança com um pano para evitar qualquer dano, eles se preparam para a sessão de treinamento e carregam suas armas com mana, mas Adam fica surpreso quando Arthur decide fazer o primeiro movimento, usando magia para aumentar sua velocidade e se mover à velocidade do relâmpago em direção a Adam, antes de desaparecer e reaparecer atrás dele, pegando Adam de surpresa. Infelizmente, Arthur acaba escorregando, o que dá a Adam tempo para reagir, e logo eles se encontram em uma intensa troca de golpes. Todos estão chocados com a velocidade de Arthur, mas no último momento, ele é lançado ao ar devido ao seu corpo leve. Angela é forçada a salvá-lo com sua magia do vento. Ele pousa suavemente no chão enquanto o resto da equipe começa a repreender Adam por ter exagerado contra um menino tão pequeno. Adam tenta se defender, alegando que o menino é muito forte, mas ninguém o ouve. Jasmine, por outro lado, parece muito intrigada com as habilidades de Arthur e começa a fazer perguntas sobre as técnicas que ele está usando. Os próximos dias passam rapidamente, enquanto Arthur treina, come, dorme e treina mais, com quase todos os membros da equipe, aprendendo técnicas de lança com Adam, flexões com Reynolds, arco e flecha com Ellen e corrida como Usain Bolt. Com Jasmine, parece ter se apaixonado pelo menino. Ela tenta seduzi-lo para uma festa infantil, oferecendo-lhe uma pequena espada com um pouco de óleo de bebê, mas sua mãe não quer que Arthur se envolva, então o chama para longe. Logo, eles começam a continuar sua jornada nas carroças, quando são forçados a parar em circunstâncias misteriosas. De repente, um monte de flechas voa em direção a eles. Eles e Arthur imediatamente percebem que estão sendo atacados por bandidos. Dur e Adam saltam imediatamente para a frente das carroças, enquanto Angela usa sua magia do vento para afastar todas as flechas que vêm em direção a eles. Arthur espreita para fora e descobre que estão completamente cercados por bandidos de todos os lados. O líder dos bandidos, um homem feio, ordena que seus capangas não machuquem Alice e Arthur e se livrem de todos os outros, pois eles podem ser vendidos por uma grande quantia. Os bandidos gritam em concordância e saltam para a zona de batalha, onde começam a ser eliminados por Reynolds e sua equipe. 1 a 1. Todos os membros da equipe começam a eliminar os bandidos, 1 a 1, e Arthur sabe que sua equipe é muito mais forte individualmente, mas o problema começa a surgir quando os bandidos tentam sobrepujá-los com seu número esmagador. Os membros da equipe começam a se exaurir com a luta constante, enquanto o líder dos bandidos enfrenta Reynolds em uma luta 1x1 e o golpeia contra a carroça em que Arthur está. A carroça é destruída, e Alice rapidamente tenta ajudar Reynolds, mas ele lhe diz para não usar sua magia, pois isso pioraria a situação. Ele se levanta e diz a Arthur para levar sua mãe para um lugar seguro, enquanto ele lida com o líder dos bandidos. Arthur obviamente quer lutar e afirma que é forte o suficiente para lidar com esses capangas, mas seu pai grita com ele para usar essa força para proteger sua mãe, pois ela está grávida. Arthur se pergunta quando eles tiveram tempo para fazer isso, mas decide fugir com Alice de qualquer forma. O líder dos bandidos tenta ir atrás deles, mas Reynolds o ataca novamente, forçando-o a se defender. Arthur continua correndo, mas logo encontra seu caminho bloqueado por vários inimigos. Felizmente, os membros da sua equipe são profissionais e conseguem eliminar todos os bandidos em seu caminho, 1 a 1. Arthur agradece a eles por sua ajuda e continua correndo em velocidade máxima quando, de repente, são emboscados por um mago que os ataca com sua magia do vento. Arthur decide empurrar sua mãe para um lugar seguro enquanto ele é atingido pela maior parte do dano, o que o lança no ar e o faz sobrevoar o penhasco. Ele decide que não vai morrer sozinho e joga sua faca amarrada a uma corda em seu atacante, derrubando-o também. Tanto Dur quanto Angela imediatamente tentam usar sua magia para salvar o jovem Arthur, enquanto sua mãe grita seu nome com olhos lacrimejantes, mas durante todo esse tempo, Arthur se sente em paz, como se tivesse alcançado algo. Ele se pergunta se isso é o que a felicidade parece quando, de repente, lágrimas se formam em seus olhos ao perceber que ia ser um irmão mais velho, mas agora essa vida foi arrancada dele. Parte 3. Seus olhos após a queda. Ele descobre que ainda está vivo. Ele se pergunta onde está quando, de repente, o chão embaixo dele começa a tremer enquanto algo enorme se aproxima dele. Arthur tenta se levantar e ver o que está vindo e fica absolutamente horrorizado com um demônio de aparência assustadora que
que o chama pelo nome. Arthur está aterrorizado pelo demônio, mas é um cara durão que não vai se render sem lutar. Ele pula em direção ao demônio para atacá-lo, mas é afastado suavemente. Quando ele se levanta, o demônio diz a ele que ainda tem muito a aprender e então garante que é uma amiga. Arthur não entende o que diabos está acontecendo e então o demônio começa a pegar algumas frutas para ele. Ela diz a Arthur que ele precisa comer antes de poderem começar a conversar, porque não vai responder a nenhuma pergunta de outra forma. Arthur não tem escolha senão devorar as frutas e então pergunta ao demônio se seus pais estão bem. Ela mostra a ele uma cena da estrada onde seus pais e amigos lutaram contra bandidos e está cheia de corpos mortos de bandidos. O demônio diz a Arthur que todos que ele conhece estão vivos e continuaram sua jornada dias atrás em segurança. Arthur fica comovido até as lágrimas enquanto o alívio enche seu coração ao ouvir isso. Ele então pergunta ao demônio seu nome para que possa agradecê-la adequadamente e ela se apresenta como Sylvia. Passam-se alguns dias com Arthur ainda na caverna de Sylvia, comendo frutas para se sustentar enquanto suas lesões se curam. Ele quer ir até seus pais o mais rápido possível, mas Sylvia diz a ele que não é tão fácil porque ele terá que atravessar a floresta que está cheia de monstros perigosos e fora da lei. No entanto, ela tem outra maneira de unir Arthur com sua família, mas isso envolve criar um buraco no tecido do espaço-tempo e leva muito tempo. Arthur entende isso e, enquanto Sylvia prepara o buraco no espaço e no tempo, ele continua a treinar suas habilidades. Ele agora entende que, embora Sylvia pareça um demônio, ela é realmente de bom coração e mais do que isso, ela se preocupa muito com ele especificamente. Um dia, enquanto Arthur está trabalhando em sua mansão, Sylvia decide ensinar-lhe um truque que os humanos não conhecem. Ela reúne mana do ar e forma uma bola na mão, surpreendendo Arthur, que nunca viu nada parecido antes. Sylvia diz a ele que a maioria dos humanos pensa que pode reunir mana ou usá-la, mas na natureza muitas criaturas podem fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. Ela se oferece para ensinar o truque a Arthur, mas antes disso quer saber o que ele fará quando ficar mais forte depois de aprender isso. Arthur pensa longa e arduamente sobre isso e então declara que, uma vez que fique mais forte, matará todos que tentarem prejudicar seu povo. No entanto, Sylvia não gosta dessa resposta e o afasta com um gesto. Arthur é irritado com isso, mas Sylvia diz a ele que ele falhou no teste dela porque não vai ensinar alguém com tendências violentas tão descontroladas. Arthur fica confuso com isso porque a única coisa que ele aprendeu em sua vida passada foi que você fica mais forte para matar seus inimigos. No entanto, quando Sylvia pergunta se ele gosta de pensar em violência o tempo todo, Arthur fica em silêncio. Sylvia então diz a ele que há outras maneiras de usar a força além da violência e que não gostaria que ele desperdiçasse sua vida com raiva e violência. Suas palavras atingem um ponto sensível em Arthur e ele sente como se Sylvia soubesse tudo sobre sua vida passada. Ela então repete sua pergunta inicial e pergunta o que ele fará quando ficar mais forte e desta vez Arthur responde que protegerá as pessoas que ele se importa. Sylvia fica satisfeita com essa resposta e começa a ensinar Arthur como usar magia enquanto reúne diretamente do ambiente. Arthur aprende muito rapidamente também, mas assim que ele corre para mostrar que pode fazer isso para Sylvia, ela o atinge do lado da caverna e o enterra em rochas. Arthur fica confuso, mas Sylvia fala com ele por telepatia e diz a ele para não fazer nenhum barulho. Logo em seguida, outro demônio como Sylvia chega lá e diz a ela para voltar com ele. Ela se recusa a ir com ele, então o demônio atira uma bola de energia nela. Arthur fica preocupado, mas Sylvia garante que estará bem. Ela se levanta para lutar novamente e libera seu poder total, estilhaçando seu corpo demoníaco e se transformando em um dragão branco. Ela então dispara um hiperfeixe no demônio, que mal consegue bloquear. Ele avisa que usar um poder tão grande vai custar muito a ela, mas Sylvia diz que não tem arrependimentos em sua vida. O demônio de alguma forma cancela seu ataque e então a bombardeia com suas bolas de energia escura, algumas das quais atingem a caverna. Sylvia se distrai enquanto tenta confirmar a segurança de Arthur e o demônio decide nocautear ela com um grande ataque. Sylvia percebe que Arthur estará em perigo por causa desse perigo, então decide arriscar tudo para que ele possa escapar. Ela usa todo o seu poder para parar o tempo e então chama Arthur para fora, dizendo a ele que precisa ir para casa agora. Ela abre um buraco no espaço e no tempo, dizendo a ele que não o levará diretamente para sua família, mas agora ele é forte o suficiente para sobreviver por conta própria enquanto procura por eles. Arthur percebe que Sylvia está se sacrificando por ele e seu coração se parte por causa disso, mas ela o faz prometer que usará seu poder para proteger as pessoas que ele ama. Ela então lhe dá alguns presentes de despedida na forma de um ovo de cristal e uma pena, pedindo que ele cuide bem deles. Depois disso, ela beija Arthur e, de repente, ele ganha tatuagens douradas em ambos os braços. Sylvia diz a ele que aprenderá o significado e o propósito delas quando chegar a hora certa, mas por agora é adeus. Ela então diz a ele que não precisava de todo esse tempo para preparar um portal para enviá-lo para casa e que atrasou o processo de propósito porque gostou
ou dos poucos dias que passou com ele. Arthur começa a chorar ao ouvir isso e então percebe que não é forte o suficiente para protegê-la agora, mesmo tendo prometido que protegeria todos que ama. Sylvia diz a ele que a promessa deles não se aplica nessa situação e diz a ele para se apressar. Ele diz a ela que não se importa se ela é um dragão ou um demônio porque ela é família para ele e você nunca deixa a família para trás. Sylvia diz a Arthur que ele já tem uma mãe, então ele decide chamá-la de avó e o dragão começa a chorar ao ouvir isso. Ela então empurra Arthur para o portal e ele leva o ovo e a pena com ele, mas assim que ele entra no portal e se vira para dizer um último adeus a Sylvia, ele se vê sendo arrastado para longe. Uma vez que ele se vai, Sylvia libera seu poder e retorna o tempo na caverna ao normal, sendo imediatamente atingida pelo ataque do demônio. Ela cai no chão, mas enquanto ele caminha em direção a ela, confiante em sua vitória, Sylvia puxa um golpe rápido nele, atingindo-o com seu poder total a queima-roupa. Do outro lado, Arthur está viajando pelo portal onde ouve a voz de Sylvia novamente. Ela diz a ele que está tudo bem em ficar triste, mas ele deve trabalhar duro para transformar essa tristeza em felicidade um dia. Arthur diz a ela que não pode fazer isso, mas Sylvia diz que sabe que ele pode fazer isso porque ele foi o rei mais forte da história. Arthur fica chocado ao ouvir que ela sabe sobre sua vida anterior e quer perguntar a Sylvia se ela foi a pessoa que trouxe para este mundo, mas antes que ele possa fazer isso, ele sai do portal. Depois que Arthur para de chorar sobre Sylvia, ele se levanta e coloca o ovo de cristal dentro de sua bolsa. Ele então olha em volta para descobrir que está em uma floresta densa cheia de perigo. Parte 4. Ele atravessa as árvores para procurá-la e logo encontra um bando de bandidos sequestrando uma garota elfa e conversando sobre como podem ganhar muito dinheiro se a venderem na ilha de Epstein. Isso lembra da época em que seu grupo foi atacado pelos bandidos e eles planejaram fazer a mesma coisa com ele. Ele fica furioso ao ver a garota elfa sendo sequestrada, mas, seguindo sua promessa a Sylvia, não deixa sua raiva consumi-lo. Em vez disso, decide seguir os bandidos porque eles certamente o levarão ao assentamento humano mais próximo. À noite, quando os bandidos fazem uma pausa, começam a falar sobre se divertir com a garota antes de vendê-la, e é aí que Arthur traça o limite. Ele começa a reunir mana para lidar com esses bandidos e então nota que eles estão controlando monstros selvagens usando cores mágicas. Ele joga algumas nozes nos animais, fazendo com que fiquem alertas e uivem alto. Os bandidos entram em pânico porque isso pode atrair todo tipo de monstro para eles, e um deles vai imediatamente para espancá-los até a submissão. Arthur estava esperando por esse momento e cria uma lâmina de mana em torno de sua mão antes de ir por trás do bandido e golpeá-lo. Ele rouba a faca do bandido e, justo então, outro cara vem procurá-lo. Arthur o mata antes que ele possa fazer um som, mas descobre que seu corpo carece de resistência para se mover tanto antes de ter tempo para relaxar. Um terceiro bandido vem procurar seus amigos, e Arthur imediatamente o ataca, mas só consegue ferir sua perna. O bandido chama seu amigo, avisando-o para ter cuidado porque eles têm um jovem mago com eles. O quarto bandido fica animado porque usuários de magia de tão jovem idade são raros e ele pode ganhar muito dinheiro vendendo. Ele decide não machucá-lo e abaixa a espada para usar magia em vez disso. Então, ele salta em direção a Arthur com suas garras infundidas de magia que esmagam o chão abaixo deles. Arthur de alguma forma esquiva o ataque e então tenta chutar o bandido, mas ele é mais rápido do que ele. Arthur joga a faca nele com um fio preso na ponta, mas o bandido experiente rapidamente a pega e então avança em direção a ele. Ele chuta o garoto com força suficiente para derrubá-lo e então o segura de cabeça para baixo. Mas então Arthur usa magia de fogo na perna dele, forçando o bandido a soltá-lo. Antes que o bandido possa se recuperar, Arthur joga a faca nele novamente e desta vez gira em torno do pescoço dele para que ele não possa esquivar da lâmina enquanto ela perfura sua testa. Arthur então lida com o último bandido e liberta a garota elfa que o lembra de alguém do passado. Ele rapidamente sai da memória e diz à garota que ela está livre para ir para casa agora, mas ela fica preocupada ao ver suas lesões. Arthur diz a ela que não é nada sério e então cobre os cadáveres para que a garota não veja a visão horrível. Ela ainda está curiosa sobre eles, então ele diz a ela que eles sofreram um acidente e não vão mais incomodá-la. Arthur então encontra algumas bagagens na carruagem e diz à garota para ir para casa agora, mas ela agarra a mão dele porque está com medo. Ela implora para que ele a leve junto e ele decide ter piedade dela e permite que ela o acompanhe. Ele então se vira para os monstros escravizados e decide acabar com seu sofrimento porque não parece ser uma boa ideia libertá-los. A garota elfa, por outro lado, decide libertar os lobos cornudos porque os elfos respeitam todos formas de vida e, se ela não libertar os monstros, eles morrerão. Arthur a avisa contra isso, mas ela está certa de que os monstros não os atacarão. Ela os liberta e os monstros realmente se afastam pacificamente, fazendo com que Arthur se maravilhe com a conexão da garota com a natureza. Depois disso, ele decide levá-la para
para casa e, enquanto param para descansar, ele descobre que seu nome é Tessa. Ele cozinha alguma comida e diz a ela para comer, mesmo que não esteja com fome, porque isso ajudará a recuperar as forças. Essas palavras o lembram de Sylvia. De qualquer forma, ele nota que Tess está se preocupando com a comida porque não tem um bom gosto e exige comer algo doce. Arthur pensa que deveria aprender com ela como fingir ser uma criança normal, porque ela é a primeira criança da idade dele que ele já conheceu. Tess então pergunta o que ele está fazendo ali e Arthur diz a ela que se separou dos pais. Eles continuam sua jornada para encontrar a Vila dos Elfos e leva muito mais tempo do que Arthur queria. Tess continua contando a ele sobre sua vila e Arthur aprende que a vida dos elfos é bem diferente em comparação com os humanos. De repente, ele sente que um lobo cornudo está o seguindo e decide matá-lo à noite. Ele diz a Tess para dormir na tenda enquanto ele vigia do lado de fora e então começa a olhar para o ovo de cristal que Sylvia lhe deu, enquanto se pergunta o que ele realmente é. Tess o chama, pedindo que ele entre na tenda. Ela promete manter segredo para a família dela que ele dormiu com ela, mas Arthur diz a ela que está bem do lado de fora. Não demora muito para que ele perceba que Tess está com medo de ficar sozinha na tenda e decide atender ao pedido dela e entra na tenda. Lá, Tess acusa todos os humanos de serem pervertidos, que tem muitos esposas, e Arthur apenas deseja que isso seja verdade. Ele pergunta a Tess quem lhe disse isso e ela diz que foi o avô dela. Arthur nega as acusações, dizendo que apenas nobres têm dinheiro suficiente para sustentar múltiplas esposas, mas Tess adormece no meio da resposta dele. No dia seguinte, eles retomam a jornada e Tess começa a se sentir cada vez mais confortável ao redor de Arthur. Ele fica um pouco irritado com isso porque quer se apressar para encontrar sua família. E então outra coisa problemática acontece. Ele começa a sentir uma dor aguda em seu. Parece que o texto menciona Monor, mas provavelmente é um erro de digitação ou tradução. Talvez se refira a Mono como em monstruosidade ou algo relacionado à magia ou corpo de Arthur, que o deixa tão fraco que não consegue nem andar. Tess corre para a floresta para encontrar algumas ervas que possam curá-lo enquanto Arthur está sentado sozinho, tentando suportar a dor. O lobo cornudo que ele libertou anteriormente se aproxima dele. Arthur fica assustado, pensando que o monstro escolheu atacá-lo quando está mais fraco. Mas justo então Tess retorna com as ervas. Ele diz a ela para ficar longe porque o monstro está prestes a atacá-los, mas em vez de atacar, o monstro deixa um javali morto no chão e volta para a floresta. Arthur fica realmente confuso com isso, mas Tess diz a ele, animada, que a besta queria retribuir o favor por ter salvo sua vida. Comer a carne do javali faz Arthur se sentir melhor. Então Tess diz a ele que não encontrou nenhuma erva, mas encontrou alguns cogumelos que as mulheres da vila dela comem o tempo todo. Arthur os come sem pensar muito, mas depois fica com um caso grave de diarreia. Depois disso, os dois retornam à tenda e Tess começa a contar a Arthur histórias sobre os reinos humanos e anões que ela ouviu do avô dela. Ela diz que realmente quer ver esses reinos, mas aparentemente eles estão cheios de coisas ruins. Pessoas. Então ela não pode ir lá e estranhos não são permitidos na Vila dos Elfos. Arthur só ouve metade do que ela está dizendo, pois sua fadiga o alcança e ele adormece. No dia seguinte, a dor de Arthur retorna, mas ele a suporta de alguma forma porque a Vila dos Elfos está próxima. Tess diz a Arthur que eles já são amigos agora, mas ele não sabe como responder a isso porque nunca teve amigos e as coisas ficam desconfortáveis entre eles. Arthur começa a se lembrar da pessoa mais próxima que ele teve como amigo em sua vida antiga e como ele a matou. De repente, Tess começa a gritar de excitação ao ver o portão da Vila dos Elfos. Arthur fica chocado ao vê-lo, mas Tess estende a mão em direção a ele, dizendo para ele vir com ela. Ele pega a mão dela e vai para a Vila dos Elfos, onde um grupo de guardas chega imediatamente, percebendo um intruso. Arthur nem entende o que está acontecendo enquanto os guardas o prendem e, ao ver um olhar indiferente nos olhos de Tess, ele se pergunta o que vai acontecer com ele agora. Parte 5. Silencioso apesar de seus pedidos. Ele percebe que confiou nela rápido demais, mesmo ela o tendo chamado de amigo na floresta. Arthur pensa que palavras não significam nada em situações como essa. Ele entra em pânico, pensando que deveria ter sido mais cuidadoso, e os soldados elfos desenham suas armas para matá-lo. Tess imediatamente age ao processar o que está acontecendo e pede aos guardas que parem. Eles dizem a ela que Arthur é um humano perigoso e que devem eliminá-lo antes que ele os machuque. Tess diz a eles que Arthur é seu amigo que a salvou, mas o guarda se recusa a acreditar nela. Em vez disso, ele acusa Arthur de ter feito lavagem cerebral em Tess. De repente, uma voz poderosa diz a ele para calar a boca. Um portal aparece diante deles e um velho elfo sai dele, dizendo aos soldados para soltar o garoto imediatamente. Enquanto Tess vai verificar Arthur, ela repreende os soldados por ameaçá-lo, mas o velho elfo, que é seu avô, diz a ela que a reação deles foi justa, considerando que um humano havia chegado ao reino deles com a princesa desaparecida. O elfo então se apresenta como Virien, o ex-rei dos elfos, e agradece a Arthur por salvar sua neta, bem como a princesa de seu reino.
Isso é novidade para Arthur e ele tem dificuldade em acreditar que essa garota é uma princesa, mas ela lhe dá um sorriso convencido. Viren pergunta a ela se ela não contou ao amigo sobre seu status real, e enquanto Tess diz que sim, Arthur pode apostar que ela não contou. Logo em seguida, os pais dela chegam lá e Tess corre para os braços deles. Seu pai olha para Arthur e, como qualquer outro elfo racista, diz aos soldados para matá-lo imediatamente. Mas Viren explica que, apesar de ser humano, Arthur salvou Tess e a escoltou para casa. Tess também fala por ele e convence o pai a deixar Arthur ir ao castelo deles. Viren diz a Arthur que precisam conversar mais tarde e ele sente algum poder misterioso do velho elfo. Com isso, Tess pega a mão de Arthur e começa a correr pela cidade. Ele fica impressionado em ver isso, mas os elfos continuam olhando para ele com raiva e ódio por causa de sua longa história de guerra com humanos. Arthur não se preocupa com isso, mas se preocupa com a expressão fria no rosto de Tess quando ele pediu ajuda a ela pela primeira vez. Ele também está confuso com a dor no peito e decide ser mais cauteloso no futuro. Logo eles chegam ao castelo e Tess pede a todas as criadas para servir Arthur com tudo o que tem. Ela começa a planejar sua estadia lá, mas Arthur sente que deveria contar aos pais dela sobre a jornada deles antes de qualquer outra coisa. Eles permitem que ele fale com eles, mas Tess lhe oferece um assento à mesa e também pede chá e lanches antes que possam continuar. Arthur se pergunta se é certo um humano receber tal tratamento. Tess apresenta seus pais, Aldwin e Muriel, e Arthur se apresenta adequadamente e os cumprimenta. Aldwin fica bastante impressionado com suas maneiras, apesar de sua origem pobre. Com isso, Arthur começa a contar a história de como resgatou Tess dos traficantes de escravos, e a família dela fica enfurecida ao ouvir sobre isso. Eles começam a amaldiçoar os humanos por causa disso, mas Arthur diz a eles para amaldiçoar a profissão e não a raça. Viren pergunta a ele como ele libertou Tess dos traficantes de escravos, e Arthur revela que é um mago. O rei acha difícil acreditar que ele poderia derrotar os traficantes de escravos, e os soldados elfos são ainda mais vocais sobre isso. Eles acusam Arthur de enganar Tess mais uma vez, mas Viren diz a eles para ficarem quietos até que sejam ordenados. Tess também vem em apoio a Arthur, narrando as coisas que ouviu os bandidos dizerem. Sua mãe a abraça para confortá-la, e então seu pai diz a Arthur que acredita na história dele. Arthur então pede a Aldwin para enviá-lo de volta para a família dele como uma forma de retribuir por salvar a vida da filha dele, mas Aldwin chama essa demanda de irracional. Ele diz que não quer ajudar os humanos bárbaros, mas Arthur responde que, se agir assim, estará se comportando como um bárbaro. Aldwin fica acuado ao ouvir isso, mas ainda se recusa a ajudar Arthur. De repente, Tess começa a olhar para ele para fazer chantagem emocional, e Aldwin cede rapidamente, dizendo a Arthur que normalmente o portão do reino humano pode ser aberto apenas uma vez a cada 7 anos, mas não podem mantê-lo lá por tanto tempo, então enviará alguns soldados para escoltá-lo para casa. Arthur fica feliz em ouvir isso, mas então a dor no peito retorna com uma intensidade maior do que nunca. Ele suporta a dor de alguma forma ao longo do dia e à noite vai até a sacada do quarto para pegar um pouco de ar fresco. Ele vê Tess brincando feliz com os pais em um quarto próximo, e isso lembra dos próprios pais. Arthur se pergunta se eles estão bem, embora acredite que são fortes o suficiente para sobreviver ao ataque dos bandidos. Ele sente saudade deles e se pergunta se ficarão tão felizes em vê-lo novamente quanto os pais de Tess estão agora. Ele fica triste quanto mais pensa neles, e Tess nota isso. Imediatamente corre para ver ele e pede desculpas em nome da família por todos terem sido rudes com ele. Arthur responde que está tudo bem e então provoca Tess, dizendo que ela deveria voltar para a família e ser mimada por eles. Tess fica ofendida com isso e diz a ele que os pais dele o tratarão da mesma forma quando ele voltar para eles, e isso faz Arthur se preocupar ainda mais. Ele busca a validação de Tess, perguntando se os pais dele realmente ficarão felizes em vê-lo. Apesar de tudo, Tess de repente agarra o rosto dele, dizendo que é óbvio que os pais dele sentirão falta dele porque ele não está com eles. Ela diz a ele que já está sentindo falta dele porque ele está indo para casa em breve, e Arthur fica sem palavras. Nesse momento, as pétalas brilhantes de uma flor que parecem vagalumes começam a flutuar no ar, e ambos ficam perdidos em admirar sua beleza. De repente, Arthur se lembra do olhar frio no rosto de Tess e se pergunta se algo estava errado com ela naquele momento ou se ele estava imaginando coisas. Ele decide parar de pensar nisso e viver o momento por um pouco, quando, de repente, ele sente um ataque vindo em direção a Tess. Ele rapidamente bloqueia o ataque e então corre em direção ao atacante, apenas para descobrir que é Virian. Arthur ataca o velho elfo, perguntando se ele queria matar a neta dele, mas Virian pergunta se ele pode realmente matar alguém com pétalas. Arthur abre as mãos e encontra algumas pétalas brilhantes lá, e então Virian elogia ele por bloquear o ataque e responder imediatamente. Ele agora está certo de que Arthur realmente lutou contra os traficantes de escravos
escravos. No entanto, Tess fica brava com isso porque acha que o avô dela está intimidando o amigo dela. No entanto, Virian garante a ela que não planeja intimidar ninguém e que apenas acha Arthur bastante interessante. Ele conjura uma pequena espada de madeira e a entrega a Arthur para testar suas habilidades antes de colocar alvos no gramado. Virian sinaliza para Arthur começar e ele imediatamente parte para cima dele. Ele tenta acertar o velho elfo, mas descobre que ele é bastante rápido, não importa o quanto Arthur aumente sua velocidade usando magia. Ele não consegue acertar um único golpe em Virian. O velho elfo então bloqueia um de seus ataques, quebrando a espada dele no processo. Um pedaço da espada voa em direção a Tess, e Arthur joga o punho da espada para desviá-lo. Virian fica impressionado com sua habilidade e, aproveitando essa chance, Arthur decide derrotá-lo usando um ataque corpo a corpo. No entanto, Virian bloqueia o ataque puramente por instinto. Arthur não está disposto a desistir e parte para cima dele novamente, acertando-o na testa. Virian está realmente impressionado que Arthur acertou um golpe e diz a ele para se preparar para a segunda rodada, mas então Tess subitamente o ataca por trás e diz a ele para parar de intimidar seu amigo. Virian diz a ela que não estava intimidando ninguém e, em vez disso, se ele tivesse segurado, Arthur seria quem estaria intimidando ele. Arthur pensa que o velho homem não acredita realmente no que está dizendo, mas ele agradece educadamente por superestimá-lo. Virian diz a ele que não está superestimando-o e, se ele está realmente grato, deveria se tornar seu aluno. Arthur fica chocado com essa oferta que veio do nada e diz a Virian que não pode ficar aqui porque seus pais estarão preocupados. O velho elfo responde que há uma maneira de informar aos pais dele que ele está seguro aqui. Antes que Arthur possa perguntar sobre isso, a dor no peito ressurge, fazendo-o cair de joelhos. Virian já havia notado isso anteriormente e agora está certo de que Arthur herdou uma vontade de besta. Ele diz ao garoto para se tornar seu aluno ou ele perderá a vida antes de ter a chance de encontrar seus... Parte 6. Ele tenta controlar, mas a dor continua aumentando até que arrebenta em seu corpo e se manifesta diante dele. Arthur abre os olhos e vê uma figura sombria pairando sobre ele de forma ameaçadora. Ele tem medo instintivo do monstro das trevas, mas lá dentro começa a analisá-lo como um terapeuta. Ele se pergunta se o monstro é a personificação de sua ansiedade ou de suas pesadas responsabilidades e começa a gritar quando o monstro se aproxima dele. Mas então ele ouve Tess dizendo para ele acordar. Quando Arthur acorda do pesadelo, ele vê Tess sentada em cima dele e desejando-lhe bom dia de forma alegre. Arthur não quer ver o rosto irritante dela logo pela manhã e diz para ela deixá-lo sozinho, pois nem conseguiu dormir direito por causa do monstro nos sonhos. Ele tenta dormir novamente, mas Tess fica brava pensando que ele está chamando ela de monstro. Ela diz para ele acordar porque o avô dela está esperando por ele. Ela puxa ele para fora da cama e Arthur não tem escolha senão se preparar. Tess então pergunta se ele realmente vai ficar com ela e ele responde que ainda não tem certeza. Mas Vian tem algo para mostrar que pode mudar de ideia e Arthur quer tomar sua decisão depois disso. Logo após, Arthur e Tess vão para fora, onde o rei Aldvin está tentando convencer Virian de que um humano não pode ser autorizado a ficar no reino dos elfos. No entanto, Virian não ouve os argumentos dele e entra na carruagem dizendo que gosta de Arthur e que isso é o fim da história. Logo em seguida, Tess também pula para dentro com sua habitual melindrosa. Arthur salvou minha vida, mas o pai dela diz para ela calar a boca porque não é mais sobre ela. Bem, Virian diz para ele calar a boca enquanto convida as crianças para entrar na carruagem e juntos eles vão ver um amigo do velho elfo. Virian e Tess começam a meditar dentro da carruagem e Arthur fica entediado. Então, ele pergunta para Virian quanto tempo a viagem vai levar. Logo em seguida, Tess cai no ombro dele porque estava dormindo e não meditando. E Virian diz que ela acordou cedo hoje porque queria vir com eles. Ele diz que, como Tess é a única herdeira do trono real, ela nunca teve amigos verdadeiros em toda a sua vida. Ela não confia facilmente nas pessoas e esconde seus sentimentos da maioria delas. Mas ela fica realmente confortável com Arthur. Virian agradece a Arthur por isso, porque quando Tess está com ele, ela sorri livremente. Arthur fica impressionado que Vian seja tão humilde que possa agradecer a uma criança e isso faz a confiança de que pode confiar no velho elfo. Logo, a carruagem deles para em frente a uma casa isolada da sociedade e Arthur fica curioso para ver o homem que pode fazer até mesmo o antigo rei viajar até sua casa. De repente, Virian caminha até a porta e a chuta, gritando com o amigo lá dentro para sair. Ele então se aproxima para ver se alguém está vindo, mas o amigo dele abre a porta bem na cara dele e diz para ele parar de gritar. Virian então apresenta Renia como sua velha amiga e uma maga com habilidades únicas. Ele diz que ela pode ajudar
ajudar Arthur com seus poderes e ela diz para todos entrarem para que possam começar imediatamente. A casa de René está cheia de livros e Arthur se pergunta como alguém como ela, uma nerd, vai ajudá-lo. Ele diz que o vovô Vian contou que ela tem um feitiço que pode ajudá-lo a contatar seus pais e René ri, dizendo que Vian está sendo muito mole com o garoto. Ela então diz a Arthur que é uma Dir, que significa que pode ver o passado e o futuro. Ela ativa seus poderes e descobre que Arthur é tão especial que não consegue ver seu verdadeiro passado. No entanto, ela sabe que ele não está ali para uma profecia, mas para ver seus pais novamente e deixá-los saber que está bem. Arthur confirma e então Ria diz para ele imaginar seus pais o mais claramente possível enquanto se inclina sobre um balde de água. Arthur concentra todas as suas células cerebrais em imaginar seus pais diante dele. Enquanto isso, seus pais estão almoçando em sua nova casa na cidade. Alice cozinha um ensopado e serve a Reynold enquanto diz que Arthur costumava amar o ensopado também. Ela de repente fica triste e nostálgica porque hoje é o aniversário de Arthur e ele não está mais com eles. Ela lembra como ficou devastada no dia em que ele pulou do penhasco e Reynold também lembra que bebeu até ficar tonto por ter perdido o filho, porque sentia que era culpa dele. Felizmente, seus amigos estavam lá para ajudá-lo a sair daquela situação. Logo eles chegaram à cidade e os membros de sua festa se despediram deles. Quando voltaram para casa, Reynold se tornou um soldado para ganhar a vida e comprou uma casa na cidade. Ele e Alice estão tentando viver normalmente agora, mesmo que sintam muita falta de Arthur. Eles ficam emocionais quando pensam nele. Mas então, de repente, eles ouvem a voz de Arthur chamando-os. Ambos se levantam das cadeiras em pura surpresa. E Arthur diz a eles que não é efeito dos cogumelos mágicos no ensopado e que ele está realmente falando com eles. Ele diz que está vivo e bem e atualmente está morando no reino dos elfos. Ele explica que está usando um feitiço mágico especial para contatar com eles e até, embora ele realmente queira ir para casa, não pode fazer isso agora. Arthur revela que há algo errado com seu corpo e precisa de tratamento para isso. Mas ele promete que, uma vez que o tratamento esteja concluído, irá correndo para casa. Seus pais ficam emocionados ao saber que ele está vivo e Arthur diz a eles para se cuidarem até a próxima vez que puderem conversar. Eles se abraçam e Arthur diz que realmente os ama. Ele começa a chorar e, quando suas lágrimas caem no balde, sua concentração e o feitiço mágico de Reynia são quebrados. Depois disso, Arthur se acalma e pede a Vian para aceitá-lo como seu aluno. Logo eles chegam ao palácio e Vian ordena que seu filho declare que Arthur vai ser seu aluno. Aldvin não tem certeza sobre isso, mas Virian declara que assume total responsabilidade caso problemas surjam por causa de Arthur. Bem, Aldvin e sua esposa se rendem ao ouvir sua decisão firme e eles formalmente acolhem Arthur em seu reino. Eles até pedem desculpas por não terem tratado ele tão bem quanto deveriam ter feito anteriormente e Arthur percebe que o rei dos elfos ainda não pode se opor ao seu papai. Ele fica feliz em saber disso e aperta a mão de Aldvin, aceitando sua acolhida. De repente, Tess os interrompe, dizendo ao pai que, se ele realmente aceita Arthur como convidado, deveria deixá-lo brincar fora com ela, porque ela quer dar uma volta pela cidade. Ele não pode dizer não a ela e logo Tess arrasta Arthur pelo mercado, contando sobre os diferentes tipos de alimentos que eles vendem. Arthur acidentalmente esbarra em um garoto elfo loiro e imediatamente se desculpa, mas o racista o chama de nojento e diz que pegou germes humanos nele agora. Ele começa a fazer drama na frente de Arthur sem motivo e diz que não faz diferença que ele tenha sido aceito por Virian, porque ele sempre será um estranho. Arthur não entende qual é o problema desse cara e logo outras crianças também começam a dizer para ele voltar para o reino humano. Tess diz para ele não ligar para os racistas, mas Arthur está se sentindo um pouco travesso. O garoto loiro, Fai, dá a ele a chance de se vingar quando ele exibe seu status nobre e pede a Tess para deixá-lo acompanhá-la em vez de um humano. Embora Tess recuse a oferta dele, Arthur imediatamente age como se conhecesse o nome de Fai e o fato de que ele é um figurão. No entanto, ele deliberadamente pronuncia o nome dele errado e então é sarcasticamente humilde. Irritando-o, Fai não deixa passar e joga seu lenço no chão, desafiando Arthur para um duelo. Tenta impedi-lo, dizendo que mesmo se ele é um nobre, não será poupado se causar problemas com o aluno do seu avô. Fai diz a ela que seu pai lhe ensinou nunca deixar ninguém se safar de insultá-lo. Ele provoca Arthur, perguntando se ele vai fugir como um covarde porque suas ações também refletem a honra de seu professor. No entanto, Arthur fica surpreso porque um duelo parece ser algo muito comum no país dos elfos e ninguém está tentando impedi-los. Bem, Arthur decide aceitar o duelo e Tess se torna a árbitra. Assim que ela dá o sinal de início, Fai corre em direção a Arthur e simplesmente o soca. Fai é nocauteado com apenas um golpe e Arthur se sente desapontado porque estava esperando mais depois de todo aquele papo furado. Tess diz que era para ter acontecido assim e então agarra a mão de Arthur, fugindo com ele para evitar a confusão. Eles tomam alguns lanches no mercado, visitam a biblioteca e algumas lojas e depois voltam ao palácio para relaxar. Tess pergunta a Arthur se ele
está animado com o treinamento, mas ele não parece muito interessado em falar sobre isso. Anteriormente, Vireia havia dito claramente a ele que seu treinamento seria realmente difícil, mas se ele pudesse suportar, veria grandes resultados. Apesar disso, Arthur concordou em fazer o treinamento e finalmente mostra algum entusiasmo para Tess. Ele diz a ela que está realmente animado com o treinamento e vai trabalhar duro para tomar o controle de seu futuro em suas próprias mãos. Tess responde que também vai trabalhar duro e Arthur pergunta a ela o que ela quer fazer. Ela diz que vai trabalhar duro apenas para competir com ele, sem nenhum outro motivo. No dia seguinte, o treinamento de Arthur com Vireia começa e 3 anos se passam em um flash. A relação entre Tess e Arthur é a mesma de sempre e ela ainda vem acordar Arthur todas as manhãs. Mas agora ela usa mana nos pés dele, causando-lhe uma dor imensa e fazendo-o acordar gritando e reclamando. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.